maconha e fumar para ficar dopado. Essas são as palavras de Terry Hawkins. Ainda jovem, ele começou a traficar drogas na Flórida, nos Estados Unidos. Então ele foi preso, levado a uma penitenciária federal. E um dia um Gideão levou um Novo Testamento para ele na prisão, entregou, e ele então arrancava as folhas para enrolar maconha e se drogar. Mas nesse processo ele começou a ler a palavra de Deus. E um dia Jesus tocou o seu coração, ele parou de usar drogas, ele começou a pregar a palavra de Deus para os outros prisioneiros, ele começava a cantar no seu trabalho lá dentro da prisão. Os policiais até deixaram ele isolado, achando que ele estava louco, mas um dia um carcereiro contou ao prefeito da cidade, durante uma escola bíblica dominical na cidade, e o prefeito então comentou com o juiz da cidade, que decidiu colocar aquele homem em liberdade. Então ele procurou uma igreja, e aquele Gideão que entregou para ele o Novo Testamento, acompanhou ele nessa igreja, fez todo o processo de discipulado, ele se tornou um cristão, e hoje ele é um pastor e tem um ministério voltado aos prisioneiros. Irmãos, uma mensagem gideônica geralmente começa dessa forma. Um testemunho impactante, e depois a gente fala sobre o ministério. Hoje eu vou fazer um pouco diferente, em comemoração ao Dia da Bíblia, que é comemorado no segundo domingo de dezembro, e aqui no Brasil é regulamentado através da Lei 10.335 de 2001. Eu vou fazer uma mensagem mais extensa, contando com o apoio dessa igreja e com a permissão do pastor Felipe. A gente vai falar com mais detalhes sobre o ministério. E para ilustrar as mensagens, eu vou trazer alguns vídeos que contam a história do ministério, traz depoimentos de importantes pastores brasileiros e principalmente testemunhos de conversão. Aqui no Brasil, esse ministério, é um ministério mundial, tanto aqui no Brasil como no mundo. O objetivo único dele é distribuir a palavra de Deus. Então hoje, como o Dia da Bíblia, a gente está trazendo aqui uma mensagem, elevando aí esse ministério, ou levando o conhecimento desse ministério para quem ainda não conheça, que é um braço estendido das igrejas, Ele vai em muitos lugares onde a igreja local não consegue atingir, e através da leitura da palavra de Deus, aquela pessoa se converte e retorna à igreja para ali fazer parte do corpo da igreja. Eu vou pedir o sonoplasta aí para apresentar o primeiro vídeo, que é um vídeo institucional que conta como esse ministério nasceu, há mais de 100 anos, em 1908, lá nos Estados Unidos. Muita gente que Jesus disse aos seus discípulos há muitos e muitos anos: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Esse versículo continua ecoando no coração de muita gente. Gente que assume o compromisso de propagar a palavra de Deus pelo mundo. É o que nós, Gideões Internacionais, fazemos. Somos uma associação sem fins lucrativos, formada por homens cristãos de negócios e profissionais liberais, servindo juntamente com as esposas. Exercemos nossa missão de levar outras pessoas a Jesus Cristo através do testemunho, evangelismo pessoal e distribuição de novos testamentos. A nossa associação nasceu nos Estados Unidos há mais de um século, em uma época de grandes transformações. Novas tecnologias como o carro, o avião e o telefone estavam impulsionando a economia mundial.
E com a expansão das empresas, muitos homens viajavam a negócios. Longe de casa, hospedados em hotéis, se viam expostos às mais diferentes práticas contrárias à palavra de Deus. Visando alcançar com o Evangelho da Graça, nós, os Gideões, começamos a distribuir Bíblias na recepção de hotéis. Desde então, a igreja representada por diferentes denominações se envolve nesta missão participando financeiramente e apresentando membros que possam fazer parte desta obra semeadora da palavra, que atua onde a igreja como instituição religiosa tem dificuldades. Distribuímos graciosamente a palavra de Deus em diversos locais: hospitais, presídios, escolas, universidades. Nestes locais sempre há pessoas carentes do amor de Deus e que precisam conhecer a sua palavra. Hoje, somos mais de 280 mil gideões e suas esposas auxiliares, espalhados em mais de 200 países. Juntos, estamos construindo uma obra evangélica que ultrapassa fronteiras. Mais de 2 bilhões de Bíblias em 108 idiomas já foram distribuídas pelo mundo. Mas ainda há um grande desafio pela frente. Porque um século depois do nosso surgimento, estamos novamente diante de um mundo que passa por uma profunda transformação. Saímos da era industrial para mergulhar na era do conhecimento e da conectividade. E mesmo com um mundo que traz inúmeras oportunidades, o ser humano continua sofrendo com um vazio na alma. Um vazio que só Jesus pode preencher. Somos quase 8 bilhões de pessoas no mundo, mas nós cristãos somamos um pouco mais de 2 bilhões. Ainda há muita gente que precisa conhecer a salvação em Cristo Jesus. Aqui no Brasil, nossa associação está presente há mais de 60 anos. Já ultrapassamos 17 mil gideões e auxiliares que distribuíram mais de 200 milhões de exemplares do Novo Testamento. Mas ainda há muitos corações para serem tocados. São mais de 1000 municípios em que ainda não estamos presentes. Por isso, nosso desafio é ter recursos financeiros para a impressão de todos os exemplares do Novo Testamento que precisam ser distribuídos. Isso só poderá ser feito se a igreja for generosa em ofertar para este ministério. Assim sendo, cumpriremos um dos mandamentos dados pelo Senhor Jesus: semear a palavra de Deus. Porque não existem obstáculos para aqueles que acreditam na graça de Deus. A área é muito grande e temos o agravante, né? Os trabalhadores estão diminuindo. A cada ano, menos gideões estão à disposição para fazer o trabalho. Mas mesmo assim, a promessa de Isaías 55:11, que diz: assim será a minha palavra, que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Mesmo assim, essa palavra está sendo cumprida. E ela não voltará vazia na medida que homens, mulheres, meninos, meninas vêm a Cristo através de uma escritura colocada por um Gideão. As auxiliares, que são carinhosamente chamadas nossas esposas, que trabalham conosco no ministério gideônico, elas também trabalham e distribuem e colocam a palavra de Deus. Elas distribuem esse branquinho aqui em clínicas para mulheres, em hospitais, clínicas para mulheres que sofrem violência doméstica. Então, as auxiliares também nos ajudam na distribuição. Além de hospitais, consultórios, onde a gente deixa esse Novo Testamento médio nas cabeceiras dos hospitais, nas salas de espera de consultórios. E também esse Novo Testamento de bolso, que é distribuído nas escolas, nos presídios, por todo o Brasil. Além de outros modelos especialmente produzidos para distribuição nas Forças Armadas. E além disso,
as auxiliares, né, as esposas dos Gideões, desenvolvem também um ministério de oração, intercedendo pelos membros e por todas as atividades da associação. Então, é mais do que um ministério voltado principalmente à distribuição da palavra de Deus, a gente costuma dizer que é um ministério de casais, porque ali o casal consegue fazer junto a obra de Deus, cumprir juntos o ID de Jesus. Eu vou pedir os irmãos para passarem um outro vídeo que fala sobre o testemunho do pastor Celso Ribeiro Filho, pastor da Primeira Igreja Batista de Petrópolis. Um dia, retornando do treino, indo para a sala de aula, e quando estava indo, fui cercado na rampa por um homem. Ele estava com um grupo e as pessoas disseram: olha, tem uns camaradas estranhos aí na faculdade, estão distribuindo bíblias. E ele me parou, ele falava inglês, estava com um grupo de outros que falavam português, e ele me perguntou em inglês se eu tinha Bíblia, eu disse que não. E ele esticou o livro e eu segurei numa extremidade, ele segurou na outra extremidade e ele me perguntou o seguinte: você vai ler? Eu disse: vou. E ele disse: promete que você vai ler, você pode rasgar, você pode até queimar, mas promete que antes vai ler. E eu disse: como a gente promete qualquer coisa, eu prometo. E ele disse: então tá bom. E ele foi embora e eu também, levando aquele livro, e nunca mais vi aquele homem. Na verdade, eu levei o livro para o laboratório, coloquei numa bancada atrás de uma balança. Eu pensei: vou largar aí. E quando terminou a aula, eu estava no pátio, um colega de turma, que a gente chamava de Pinóquio, tinha o nariz comprido, e ele apareceu lá longe na rampa, gritando: Celso, você esqueceu sua Bíblia. E todo mundo na faculdade, os colegas disseram: Bíblia? Você é Bíblia? Eu disse: não, não sou. Eu recebi por uma questão de educação, eles estavam distribuindo, e um camarada me deu essa Bíblia ainda há pouco. E eu peguei a Bíblia e ele ainda zombou de mim, eu fiquei bastante aborrecido. Peguei e fui para a aula de arquitetura 1, e aquelas pranchetas de desenho, coloquei ali por debaixo, ali por detrás, e eu pensei: vou largar aqui, eu não vou andar dentro da faculdade com esse livro. Desci, estava conversando com os colegas, Jorge, Hélio, Cacau, junto à cantina. De repente apareceu de novo o Pinóquio, trazendo o mesmo livro, e lá de longe ele disse: Celso, você esqueceu sua Bíblia. E aí eu fiquei muito aborrecido com ele, todo mundo riu, zombou, e quando eu engrossei com ele, ele virou para mim e disse: olha, papai do céu não gosta, a paz do Senhor, irmão, zombando. A verdade é que eu peguei o livro, estava indignado, envergonhado, fui até o estacionamento e joguei o livro dentro da mala do carro. Quando eu entrei em férias no mês de julho, eu comecei a pensar: o que eu vou ler? E eu mexi na estante, vi aquele livro no gavetão da estante embaixo, e eu lembrei do Gonçalves, um colega que fazia odontologia, e ele dizia assim: se você lesse a Bíblia, você saberia. Qualquer coisa que a gente começava a conversar sobre guerras, ele dizia: se você lesse a Bíblia, filho mata pai. E aí eu falo: você viu? Ele disse: se você lesse a Bíblia, você saberia. E aí eu falei: vou ler. Quando eu olhei para aquele livro, eu disse: eu vou ler. E quando eu voltar das férias, Gonçalves vai ver só, eu vou dizer que eu já li. Comecei a ler às 8 e pouca da manhã até 3 horas da tarde. 2 e pouca, quase 3 horas da tarde, eu estava sozinho no quarto, sentado, com a Bíblia no colo, chorando. Eu não entendia o que estava acontecendo comigo. Alguma coisa estava acontecendo. Parei de ler a Bíblia, olhei pela janela, para fora do quarto. Dei um tempo, voltei, peguei e continuei lendo o Evangelho de Mateus, no final do Evangelho, e eu continuei chorando. Saí do quarto, meu irmão, que havia adotado um comportamento de hippie, naquela época, hippie, e ele estava na sala ouvindo música, ele falou: cara, você está em casa? Eu falei: eu estava lendo. Que lendo, rapaz? Você está em férias, vai passear. Aí eu disse: não, eu estava lendo a Bíblia. Aí ele tirou os headphones do pescoço, se aproximou e disse: lendo Bíblia, cara.
Falei, e se tudo está escrito nela for verdade, nós dois vamos para o inferno. E aí ele olhou para mim, assustado, falou, cara, você está falando igual os crentes. Eu disse, agora eu sou um crente. Voltei no quarto, botei uma calça comprida, uma camisa de manga comprida, e aí quando eu saí, ele ficou ainda mais assustado de me ver, e ele disse, que é isso? Eu disse, agora eu sou um crente. Dia 20 de julho eu fui à igreja Batista Primeira de São João, entreguei minha vida, fui batizado dia 28 de setembro. No ano seguinte eu estava ingressando no Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil. Eu quero dizer a vocês que dos 200 milhões de Novos Testamentos distribuídos, eu não posso dizer onde estão os outros 199 milhões, 999 testamentos. Mas mais importante que guardar o meu nome é você lembrar que eu sou o Novo Testamento dos Gideões Internacionais. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Todos nós sabemos como é importante as pessoas que têm a palavra de Deus. É uma ideia tão simples, dar o Novo Testamento a alguém, colocar a Bíblia no quarto de hotel, e mesmo assim é uma forma incrivelmente eficaz de compartilhar o amor de Deus. Milhões de pessoas nunca ouviram as boas novas. Muitas não terão a possibilidade de ter uma cópia das Escrituras, a não ser que lhes seja dada. Em alguns países, como na Tailândia, as crianças abaixam a cabeça e estendem as mãos quando recebem seus exemplares. Em outros países, as Bíblias dos Gideões, às vezes, são os únicos livros que as crianças têm para estudarem nas escolas. Vamos assistir, nesse próximo vídeo, o depoimento de um pastor muito famoso no Brasil, pastor Hernandes Dias Lopes, exímio pregador e evangelista. Lopes, pastor da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, Estado do Espírito Santo, diretor executivo da Luz para o Caminho, em Campinas, São Paulo. Eu tenho muita alegria de recomendar a você o Ministério dos Gideões Internacionais. Os Gideões Internacionais distribuem 2 Bíblias ou Novos Testamentos a cada segundo, 24 horas por dia, em mais de 193 países do mundo. É um ministério de apoio às igrejas que foi levantado por Deus para ser parceiros da igreja local, para cumprir a ordem de Cristo de levar o evangelho até os confins da terra. Se eu não fosse pastor, eu seria um Gideão. Eu acredito nesse ministério e louvo a Deus por esse brilhante trabalho que está sendo realizado ao redor do mundo por homens e mulheres que Deus levantou para distribuir a palavra de Deus nas escolas, nas universidades, nos hospitais, nos presídios, em repartições públicas, nos hotéis. E a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, ela não volta vazia. A palavra de Deus tem vida em si mesma. E quando a palavra de Deus alcança os corações, nas mais diversas circunstâncias e nos mais diferentes lugares, ela produz resultados extraordinários. Eu quero encorajar a você, pastor, a apoiar o Ministério Gideônico, a ajudar o Ministério Gideônico, para que homens e mulheres da sua comunidade possam se levantar e possam ingressar neste trabalho e engrossar as fileiras deste ministério que tem abençoado igrejas e que tem influenciado nações com a distribuição da palavra de Deus. O Ministério Gideônico não compete com as igrejas. O Ministério Gideônico
é parceiro das igrejas, trabalha em cooperação com as igrejas. O Ministério Gideônico não tem fronteiras denominacionais. Ele não discute nem tem predileção por esta ou por aquela denominação evangélica. Eu quero encorajar você a orar pelo Ministério Gideônico, a contribuir com o Ministério Gideônico, a estimular sua igreja a entrar também para esta grande empreitada de evangelização mundial. Eu estou absolutamente seguro que se todos nós dermos as mãos, juntos, nós somos em maior número e seremos mais fortes neste trabalho bendito de levar a palavra de Deus aos mais diversos rincões do mundo, às mais diferentes pessoas das mais diferentes etnias. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe seu ministério, Deus abençoe a igreja que você pastoreia. A necessidade número 1 do Ministério Gideônico é de oração. Então eu peço aos irmãos que, por favor, orem por um fluxo constante de fundos para a confecção e distribuição de Novos Testamentos e pela abertura das portas em países e em comunidades que mais precisam delas. E se Deus colocou isso em seu coração, eu pediria que pensasse em fazer uma doação financeira. Cada escritura que distribuímos e cada testemunho de salvação é resultado da generosidade de alguém como você. No final do culto, vocês terão a oportunidade de ajudar a comprar Bíblias para serem colocadas pelos Gideões nessa área e ao redor do mundo. Nós vamos deixar um cesto ao lado do gasofilácio para os irmãos poderem ofertar. Os Novos Testamentos que distribuímos em mais de 200 países custam em média R$ 5,00. Nós temos também um Novo Testamento trilingüe, português, inglês e espanhol no tamanho médio, que é deixado em hotéis. Esse Novo Testamento tem um potencial de alcançar até 1.000 leitores durante a sua expectativa de vida no quarto de um hotel, que é por volta de 2 anos. Lembre-se, cada real que você doar será sempre usado para comprar, imprimir e enviar escrituras. Os gideões e os demais profissionais que trabalham no ministério fazem isso de forma gratuita. Todo o dinheiro arrecadado é único e exclusivamente para confecção e distribuição da Sagrada Escritura. Eu vou pedir aos irmãos para passar o próximo vídeo, que vai falar um pouco mais sobre o trabalho do Ministério Gideônico. O Ministério de Os Gideões Internacionais figura entre as principais organizações mundiais dedicadas a cumprir a Grande Comissão. Milhares de vezes todos os dias, muitos têm seu primeiro encontro com Deus pelo contato com sua palavra, distribuída em 200 países e territórios ao redor do mundo. Como um braço missionário das igrejas locais, possibilitamos que, por meio de os Gideões Internacionais, elas ampliem seu alcance missionário às nações. Atualmente, somos mais de 265 mil membros que, de modo exclusivo, realizam a distribuição gratuita dos Novos Testamentos em áreas aprovadas. Nossa associação também é uma oportunidade para os casais servirem juntos ao Senhor. As esposas são chamadas de auxiliares e distribuem a palavra de Deus em lugares específicos. Nossa distribuição é eficiente porque os membros dos nossos campos atuam como missionários que conhecem os costumes locais e sabem onde há hotéis, escolas, prisões, hospitais e outros lugares onde as Bíblias e os Novos Testamentos precisam ser distribuídos. Junte-se a nós na missão de alcançar os perdidos para Cristo. Ore por portas abertas para a distribuição das Escrituras em todo o mundo. Homens de negócio e profissionais cristãos são incentivados a ingressar como membros de Os Gideões. Você pode também contribuir financeiramente
para que mais exemplares da Palavra de Deus sejam impressos e distribuídos gratuitamente para pessoas carentes do amor de Deus. Juntos, vamos espalhar as boas novas do Evangelho. Além de oração e recursos financeiros, precisamos de mão de obra. Como membros de igrejas locais, os gideões distribuem a palavra de Deus em escolas, em presídios, em hospitais, quartéis e visitam congregações para informar como Deus está usando as sementes que estão sendo plantadas. Somos apenas uma extensão da igreja local e trabalhamos em parceria com cristãos ao redor do mundo como você. E hoje a principal dificuldade do nosso campo é justamente essa. Após o vídeo eu vou ler algumas estatísticas e vai ficar bem claro para os irmãos o declínio do número de gideões ao redor do mundo, né? No vídeo ali, que tem alguns anos, éramos 280 mil. E depois os irmãos vão ver aí a diferença de gideões hoje, como diminuiu. O próximo vídeo é do pastor Márcio Santos, executivo da Convenção Batista Mineira, e ele tem um recado para nós. Líderes, membros das igrejas batistas em Minas Gerais. Eu estou aqui com o Sidney, com o Osvaldo e com o Arlécio. Eles são gideões. Os gideões têm desenvolvido um trabalho extraordinário, não só em Minas Gerais, no Brasil, em todo o mundo. E eu quero pedir o seu apoio. Você que é pastor, membros das nossas igrejas, para você se envolver no trabalho com os gideões. Vamos orar, vamos contribuir, vamos receber os gideões em nossas igrejas, porque eles trabalham, militam para o avanço do Evangelho, não só em Minas Gerais, na sua cidade, Brasil e mundo. E este é o papel, essa é a missão da Igreja Batista em Minas Gerais, como das igrejas espalhadas por todo o mundo. Vamos juntos apoiar os gideões, porque vale a pena. Então eu gostaria de compartilhar com os irmãos algumas estatísticas sobre o ministério, atualizadas, né, no dia 31 de maio de 2023, então são bem novas. Estamos presentes em mais de 200 países e territórios pelo mundo. Distribuímos a palavra de Deus em 109 línguas diferentes. O custo médio de um Novo Testamento, incluindo o frete, é de R$5. Temos hoje, né, éramos 280 mil, hoje somos 150.692 gideões. Quase a metade, né? 7.948 gideões no Brasil. As auxiliares são 91.830 no mundo e 6.612 no Brasil. Existem 12.213 campos gideônicos. Um campus gideônico, ele pode ser uma região de uma grande cidade ou ele pode ser a reunião de várias pequenas cidades. É uma região que aqueles gideões são responsáveis pelo trabalho. No Brasil, são 757 campos. As distribuições. No ano gideônico de 2022/23, o ano gideônico ele tem um calendário um pouco diferente. Ele começa no mês de maio e termina no mês de abril. Então, de maio de 22 a abril de 23, foram distribuídos no mundo 53.981.800 Novos Testamentos. No total, até hoje, desde a fundação do ministério, são 2.536.816.200 Novos Testamentos. No Brasil, no ano gideônico passado, foram distribuídos 3.456.568. E no Brasil, desde 1958, quando o ministério foi trazido para cá, já foram distribuídos 215.932.133. Então, com esse ritmo,
a gente chega à conclusão que são distribuídos a cada 7 dias no Brasil 65.945 Novos Testamentos, sendo 9.420 por dia, 392 por hora, 6,5 por minuto. Então, essa é a média da velocidade da distribuição de Novos Testamentos. Então, multiplicando esses números aí por R$5, né, ou aproximadamente $1, que é mais ou menos o valor do real, então vocês vejam que são quantias vultuosas aí destinadas para a distribuição da palavra de Deus. O campo que nós pertencemos, ele é o campo de Conselheiro Lafayette, né, número 299, e ele é formado por Gideões de Lafayette, de Congonhas, de Ouro Branco. E nós temos a responsabilidade de distribuição em mais de 15 cidades da região. Então, não só nessas 3. É uma região muito grande, né, onde nós temos essa missão. Eu convido aos irmãos para assistirem o testemunho de conversão a seguir, do senhor Daniel Elias. Nós éramos os mais pobres dos pobres que vocês possam imaginar. Era o meu pai, a minha mãe, a minha irmã, o meu irmão e eu. Nós éramos 3 crianças. Por conta da bebida alcoólica, o meu pai se tornou um homem violento. Ele passou a agredir a minha mãe com frequência. E por conta da violência do meu pai, a minha mãe tomou uma decisão: fugir da presença dele. E um dia, ela pegou as 3 crianças e fugiu para uma cidade grande. Essa mulher de roça chega na cidade grande. E o único lugar que ela conseguiu para a gente morar foi um quartinho de porão. Era um cômodo só. Aquele cômodo era sala, era quarto e era cozinha para nós. O único trabalho que a minha mãe conseguiu foi lavar roupas e passar. E todos os dias ela saía de manhã para a lida e ela voltava à tardezinha com o dinheirinho da diária para comprar comida para nós. Todos os dias essa história se repetia, até que um dia a minha mãe começou a sentir fortes dores abdominais. As dores foram aumentando, ela tomou algum chá, algum medicamento, mas nada trouxe alívio. Até que chegou o momento que ela procurou o hospital. Ela ficou internada, eu não sei se 3 ou 4 dias. Depois de 3 ou 4 dias, a ambulância chegou em casa trazendo a minha mãe desenganada pela medicina. A medicina da época não sabia o que era. Depois nós ficamos sabendo que era câncer, porque os médicos naquela época não sabiam muita coisa sobre o câncer. E então, a minha mãe, enquanto estava no leito ali, naquele quartinho de porão, a sombra da morte estava sobre ela. A minha irmã, 7 anos de idade, é que fazia comida para nós. E um dia, a minha irmã foi nas latas de mantimento. E o arroz havia acabado, o feijão acabou, a farinha acabou. Não tinha o que cozinhar para a gente comer. Mamãe está enferma, a sombra da morte está sobre ela. Nós éramos 3 crianças, nós não tínhamos noção do que estava acontecendo. Mas cada dia a minha mãe morria um pouco mais. A minha irmã pegou na mãozinha do meu irmão e eles foram para as ruas procurar comida nos caixotes de lixo do supermercado. E todos os dias aquela história se repetia. Minha irmã pegava na mãozinha do meu irmão e ia procurar comida nos caixotes de lixo. Mas um dia aconteceu. A minha irmã trouxe em uma das mãos o Novo Testamento, que é distribuído pelos Gideões Internacionais. E ela disse para minha mãe, ali no leito de morte, ela disse: mamãe, olha que livrinho bonitinho, eu achei no lixo, o que será, mamãe? A minha irmã não sabia o que era. A minha mãe não sabia o que era. Mas ela abriu aquele livrinho e começou a ler. Eu não sei onde ela leu. Eu não sei se ela leu nos Salmos, nos Provérbios, nos Evangelhos, nas cartas de Paulo, no Apocalipse. Eu não sei onde ela leu. Mas uma coisa eu sei. Quando a minha mãe começou a ler a palavra de Deus, naquele quartinho de porão, o poder de Deus entrou lá e curou a minha mãe. A minha mãe, que não andava há dias, ela se levantou e batia no seu abdômen. Ela dizia: eu estou curada, Jesus me curou. E ela chorava muito.
E filho, quando vê a mãe chorando, chora também. Ela tinha sua camisola, uma criança segurava de um lado, a outra do outro, ela chorava e a gente chorava também. E ali a minha mãe dobrou o seu joelho, o seu rosto banhado em lágrimas. Sem que ninguém ensinasse, ela entregou a sua vida a Jesus. Hoje eu sou o presidente do Ministério Missão Mundial Servo, com mais de 60 igrejas fundadas pelo Brasil. Milhares de almas alcançadas. E tudo começou com o Novo Testamento que foi encontrado na lata do lixo, no caixote de lixo do supermercado. Por isso eu louvo ao Eterno pelo ministério desses homens e dessas mulheres que são incansáveis semeadores da palavra de Deus e que estão colhendo resultados extraordinários, até mesmo sem eles saberem. Milhares de almas alcançadas através do meu chamado, mas tudo começou, repito, com o Novo Testamento, achado no caixote de lixo. Forte abraço, sucesso e 1 milhão de bênçãos a todos vocês. Por fim, irmãos, antes de assistirmos o último vídeo, eu gostaria de reforçar o convite para que os irmãos se dispusessem a conhecer de perto o nosso trabalho. Mensalmente temos reunião de acompanhamento e planejamento, onde também temos um encontro com nossos irmãos e a oportunidade de orarmos juntos. Sem a presença de novos gideões, esse trabalho poderá não ter continuidade. E milhares de pessoas em nossa região não terão a oportunidade de receberem as Sagradas Escrituras e conhecerem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal. O nosso último vídeo é justamente um chamado à missão. Neste time só falta você. Pode passar o último vídeo. Os Gideões Internacionais estão desde 1958 distribuindo gratuitamente a palavra de Deus no Brasil. É um dos mais importantes ministérios de evangelização em nossos dias, com homens de negócio e profissionais cristãos associados em todas as regiões do nosso país. E está presente em mais de 200 países e territórios ao redor do mundo. Como membro de Os Gideões Internacionais, eu tenho a oportunidade de cumprir o ID de Jesus através da distribuição dos Novos Testamentos em hotéis, em escolas, universidades, presídios, quartéis e, ao mesmo tempo, também compartilhar da minha atividade profissional com os meus irmãos gideões também do campo. Os Gideões são um grupo diferenciado de homens de negócio e profissionais cristãos que têm o desejo ardente de distribuir a palavra de Deus, obedecendo ao Ide e Pregai que nosso Senhor ordenou. Nós temos a oportunidade de ter contato com muitos profissionais, muitos empresários, muitas pessoas que se dispõem a realizar esse trabalho. Essa é uma grande vantagem também, porque o contato com as pessoas nos estimula a realizar a obra do Senhor. Os treinamentos são momentos em que podemos nos aperfeiçoar nas atividades do ministério e, na maioria de nossas reuniões, usamos tempo para oração e comunhão. Os treinamentos nos permitem amadurecer as ideias, refletir sobre o ministério e sobre nossa participação ativa, tornando-a mais eficaz. Temos um tempo de oração onde nós compartilhamos as nossas necessidades e oramos um pelo outro. Por isso que é tão bom participar desse ministério. Esse momento de comunhão é de extrema importância e somos abençoados de várias formas, tanto no crescimento espiritual quanto no profissional. Vale destacar que as esposas têm um papel fundamental neste ministério. Eu acredito muito, na missão e na vocação que é ser uma auxiliar, assim como também meu marido em ser um gideão, justamente porque através da distribuição da palavra de Deus nós temos realmente um serviço eficaz de evangelização. Nossa atuação vai além da distribuição, pois como homens de negócio e profissionais, temos a experiência de levar a palavra de Deus individualmente a outros e ser instrumentos de Deus para a transformação de vidas. Porque nos Gideões nós temos a oportunidade de dar àqueles que ainda não conhecem o nosso Senhor Jesus um presente muito especial.
Expandindo o conhecimento da palavra de Deus, contribuímos para o crescimento e fortalecimento das igrejas e crescemos em nossos relacionamentos pessoais e profissionais. É isso que eu convido você a fazer, participando dos Gideões e sendo um Gideão, levando a palavra de Deus àqueles que ainda não a conhecem. Junte-se a nós, ore para que portas se abram em locais aprovados para distribuição. Contribua financeiramente para a manutenção desse ministério e para a impressão de novos testamentos. Faça parte desse time de homens e mulheres apaixonados por Deus. O convite é feito a você, homem de negócio e profissional cristão. Junte-se a nós nessa tarefa de semear a palavra de Deus. Nesse time, só falta você. Irmãos, aqui na igreja nós temos o privilégio de contar com vários Gideões, né? Sou eu, o irmão Josué, o irmão Eli, o irmão Renato e o irmão Elton. Então, peço que, se essa mensagem tocou o coração de vocês, nos procurem, se coloquem à disposição de participar conosco de uma reunião, conhecer mais o ministério e, se Deus assim aprouver, que os irmãos venham reforçar essas fileiras, porque o trabalho tem crescido e a mão de obra cada dia é menor. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade de falar desse ministério que nasceu no coração do homem, mas veio direto da mente de Deus, que permite a distribuição da palavra de Deus, o conhecimento da verdade, do sacrifício feito por seu Filho Jesus Cristo na cruz, para nos salvar e nos levar para a vida eterna. Peço ao Senhor que esse ministério não termine, não se enfraqueça a ponto de aqueles que têm o desejo de conhecer a Deus não consigam fazê-lo por falta de novos testamentos ou de Bíblias. Que o Senhor continue dando força, vigor a todos os Gideões, que os atuais possam renovar as suas anuidades, e que novos possam vir reforçar o campo, que tenhamos recursos e que tenhamos portas abertas para distribuirmos a sua santa palavra a todos. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. Obrigado, pastor, obrigado, igreja, pela atenção. Amém. Obrigado, irmão Ari. Irmãos, eu vou convidar o Ministério de Louvor aqui à frente para nós fazermos o nosso momento ofertório.